Bem-vindos e bem-vindas de volta à aula de Física Geral. A gente está fazendo a segunda parte da aula 10A, que ainda é o início da parte de estudo de forças, e eu vou falar das leis de Newton. É uma questão bem teórica, bem simples, por isso que eu resolvi já trazer os dois, até para ter um volume interessante de exercícios, senão ficaria muito pouca coisa para esse primeiro contato com as leis de Newton. Continuamos no mesmo capítulo do livro, tá? E lembrando, já tem exercícios para vocês resolverem. Então vamos iniciar. Bom, como eu disse, estamos no capítulo 5 e lá tem as três leis de Newton. É um conjunto de leis que apresentadas por Isaac Newton lá no século XVII, tá? Ele nasce em 1642. Essas obras demoram para ser publicadas, mas ele começa a trabalhar com elas por volta de 1650, 60, tá? E é um conjunto, é um resumo, então, na verdade, de seus estudos, essas três leis, que vai nos permitir estudar a atuação de forças nos corpos, ou em conjuntos de corpos. Quanto mais corpos, mais complicado fica, mas a base da interpretação é a mesma. Isaac Newton, então, ficou famoso, né, por conta dessas questões, e existe uma história muito famosa em relação a ele, que é a história da maçã que caiu. Tem gente que fala, eu já até li textos que falam que caiu sobre a cabeça dele, e aí ele descobriu a gravidade. São detalhes que eu vou discutir quando for estudar gravitação com vocês, mas só para deixar muito claro que essa história ela não é verdadeira. Ele nunca narrou isso, não tem nenhum documento da época que fala isso. Então não tem nada de verdade disso, ela aparece depois. E a gente se incomoda muito, a gente que estuda essa parte da história da ciência, né, a história dos cientistas, quando fala que ele descobriu, né, parece que não tinha gravidade, caiu a maçã, ele fala descobriu por acaso. Não é assim. Como eu disse, ele começa a estudar isso por volta de a partir dos 20 e tantos anos e vai publicar isso muito mais tarde. Então é um estudo de uma vida, não é uma descoberta espontânea. O termo gravidade já era usado desde Aristóteles. Aristóteles chamava graves os corpos que caíam. Galileu Galilei, que é o século anterior, né? Ele publica no mesmo século de Newton, mas nasce no século anterior, também usava esse termo. Então não foi uma maçã que caiu que fez esse britânico, né, o inglês Isaac Newton, descobrir a gravidade, só para ficar claro isso. Mas como eu disse, tem uma aula que eu dedico muito a essa questão histórica, que eu acho importante. As três leis de Newton são: primeira, lei da inércia, que eu falei na primeira parte da aula, né, lá na aula 10A, parte 1, que tem a ver com equilíbrio, que é a tendência dos corpos em permanecerem no seu estado. Segunda lei é o princípio fundamental, e aí tem uma sequência lógica. Na primeira, você não tem força resultante aplicada. Se existe força no corpo, elas se anulam, a soma dá zero, aí ele permanece em linha reta com velocidade constante ou permanece parado. A segunda já fala, e se existir força? Se existir força, vai aparecer aquela entidade que é a aceleração. Então esse é o princípio fundamental, a consequência de uma força aplicada ao corpo. E ela é dada pela equação F igual a ma. Força é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Tá vendo? Força provocando aceleração. A terceira lei é mais ou menos o seguinte. Então, a segunda eu sei que acontece com um objeto que sofre a força. E com quem aplica a força? É a terceira lei. Então, a terceira lei é ação e reação. Se um objeto faz força no outro, ele também recebe uma força. Se você empurra uma parede, a parede te empurra. A gente chama, na verdade, as leis de Newton de 3 leis mais 1. Por quê? Porque a gente estuda uma quarta lei mais para frente, não nesse capítulo, que é a lei da gravitação, que
que tem uma fórmula para falar como que os corpos atraem os outros, tá? A Terra atraindo os objetos, o Sol atraindo os planetas, por aí vai. Então, na verdade, são 3 leis que a gente vai estudar de Newton, mais uma, mas por enquanto a gente fica preso nessas 3. E a sequência é lógica, olha só. Não tem força aplicada ou as forças se anulam. Tem uma força resultante aparecendo, não é zero, então ele vai acelerar. E o que acontece com quem aplicou força? Ação e reação. Tá? Se pensar nessa lógica, nessa sequência, fica simples. Vamos ver uma por uma. Primeira lei, lei da inércia. Já comentei na primeira parte da aula. É aquela tendência de permanecer parado ou em repouso, né, ou em movimento retilíneo uniforme, andar em linha reta com velocidade constante, caso a resultante das forças que atuam sobre o corpo seja nula. Tá? A resultante nula também pode acontecer de não ter força. Né? É a situação de equilíbrio, que a gente viu antes. É quando a força resultante é zero. E os exemplos clássicos são aqueles, ó, a escada sobre o caminhão, ela está em movimento, se o caminhão para, ela continua em movimento. Foi o que eu falei do ônibus na outra aula. Tem umas experiências também interessantes. Ó. A moeda ali tende a ficar parada, então se você puxa rápido o papel, tem que ser rápido para o atrito ali não ser suficiente para puxar a moeda. Tá? Quando isso dá atrito, a gente pode até voltar no exemplo desse. Mas ela tende a ficar no mesmo lugar. Carro, uma batida, por exemplo, quando você tem o carro parando bruscamente, você tende a continuar em movimento. Nesse caso aqui, interessante, ó, o skate agora está na moda, né? O garoto pula de skate, o skate continua o movimento para frente e ele também. Por isso que o skate fica sempre debaixo dele. Lembra, quando a gente estudou lançamentos, que eu fiz um exercício de helicóptero e falei que o helicóptero solta um objeto. Não era nem um helicóptero, era um pássaro. Deixava cair alguma coisa. Eu falei do helicóptero lá, mas era um pássaro. E aí cai um objeto. E aí eu falei que o objeto continua indo para frente debaixo do pássaro. Até comentei, quando é um avião que solta uma bomba, por exemplo, ele tem que soltar a bomba e virar. Ele não pode andar em linha reta, senão a bomba vai explodir debaixo dele. É a tendência de continuar em movimento. Tá? Mas tem um ar ali. A resultante não é zero. Mas o espaço nessa imagem é tão curto que a resistência do ar é muito pequena, se pode ignorar. Então eles vão continuar andando juntos. Tá? É a tendência de continuar em movimento. Mais um caso. O carro fez a curva, a pessoa na maca vai continuar em linha reta. Na verdade, ela fica no mesmo lugar. Né? Segunda lei. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. O nome a gente usa muito pouco, para falar a verdade. O que mais famoso é a fórmula. Força resultante aplicada no corpo é igual a massa vezes a aceleração provocada por essas forças. Vetorialmente, funciona dessa forma. Qual é a diferença? A primeira eu estou falando no valor. A segunda, gente, massa é sempre positivo, né? Beleza, então você nunca vai ter um menos aqui. A segunda quer dizer o seguinte, que a força resultante e a aceleração são vetores que apontam para o mesmo lado. Então vou pegar ali um objeto, vou desenhar algumas forças nesse objeto, várias forças. F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Então tem 7 forças aplicadas no corpo. Você faz a soma vetorial, lembra que a soma vem do desenho, você tem que ver a geometria, vai ter que decompor o vetor, blá blá blá. Faz a soma vetorial. No final você vai ter uma força resultante, né? A somatório daquelas forças. Essa força resultante provoca uma aceleração que vai apontar para o mesmo lado. Então lá, a aceleração vai ser paralelo à força resultante, vai ter o mesmo sentido. Não vai ter o mesmo tamanho, né? O valor é diferente, mas é um vetor que aponta para o mesmo lado. Mesma direção, mesmo sentido. Massa, a gente pode definir, nesse caso, gente, a massa é a seguinte, só para explicar um detalhe. A massa ela tem uma definição que é complexa. Existe um livro que fala definição de massa. Eu tenho esse livro, ele tem quase 300 páginas discutindo a visão de massa durante a história. Teve um determinado período da história da ciência que você tinha duas massas, né? Massa inercial, massa gravitacional. Então vamos definir a partir dessa fórmula massa como uma resistência e aceleração. Tá? Eu sei que alguns já viram alguma vez na vida massa como quantidade de matéria de um corpo. Tá? E por aí vai. Tem a ver com a matéria, obviamente, mas como massa, se eu passar dividindo, ó, fica inversamente proporcional à aceleração, quanto maior a massa, menor a aceleração. Então vamos entender isso. Tá? É a propriedade do corpo que resiste à aceleração.
Vamos olhar para a fórmula ali, ó, no cantinho, força igual a ma. E o que eu disse? Eu passo a massa dividindo. Então, se a massa é muito grande, a aceleração vai ser menor, para a mesma força aplicada. E massa é uma grandeza escalar. Massa não tem direção, não tem sentido. Isso eu expliquei quando expliquei vetores. Fui na padaria pedir 500 gramas de pão. Não preciso falar que é para a direita, para cima, não existe isso. A unidade de massa, né, quilograma, no sistema internacional, mas pode ser grama, tonelada e várias outras. Vamos usar então muito quilograma. E aí a questão que da massa ser resistente à aceleração. Imagina esses dois casos, onde esse sujeito aplica a mesma força no carrinho de compra. No primeiro ele está vazio, no segundo ele está cheio. Então a massa é maior no segundo. Essa seta azul é a aceleração que ele provoca. Com a mesma força aplicada, o primeiro acelera mais, que tem menor massa. Simples assim. Terceira lei de Newton, como eu disse lá no início, é o que acontece com o corpo que aplica a força, né? Então todo corpo que faz uma força, a gente vai chamar de ação, recebe uma força, reação. Tem o mesmo valor, tem a mesma direção, mas sentido contrário. Lembra que força é um vetor, tem o mesmo módulo, mesma direção, na mesma linha, só que apontando para o outro lado, sentido contrário. Que é isso que está no desenho. Ó. O sujeito empurra a parede com a força vermelha, a ação, recebe a verde, reação. E ela, isso aqui é importante, porque ela é no mesmo instante. Eu falo isso porque eu já vi muita gente, inclusive teve um caso engraçado, eu dei aula desse assunto, e na mesma aula entrou, não vou falar quem, mas entrou alguém do instituto, e conversou com os alunos e falou, ó, gente, aproveitar que é aula de física e lembrar vocês, né, que tudo que a gente faz na vida tem uma reação, é a terceira lei de Newton, ação e reação. E os alunos riram, porque eu tinha acabado de falar isso, não é. Tá? A reação não é depois. Então você fala assim, tudo que você faz mal na vida, um dia você vai receber de volta. Não estou falando que isso é verdade ou mentira, estou falando que isso não é a terceira lei de Newton. Tá bom? A terceira lei de Newton é na hora. Então se você dá um soco na parede, a parede na hora vai machucar a sua mão. Isso já é a reação. Se ela cair depois é outro fenômeno. Não é a reação que está na terceira lei. Deu para entender? Então ela é instantânea, tem o mesmo valor e aponta para o outro lado. E o detalhe, elas acontecem em corpos diferentes. Então, o sujeito empurra a parede empurra o sujeito. Por que isso? Tem gente que desenha ação e reação e subtrai uma da outra. Não pode. A ação está aplicada no corpo, no caso a parede, a reação no sujeito. Então, elas não vão somar. Você soma as forças aplicadas em um corpo. Ou num sistema, aí é diferente. Mas quando você isola os corpos, você aplica a sua força aplicada nele. Tá? Então, olha lá, se um corpo A faz força em B, B fará a mesma força em A, porém contrária. Então, você estuda B e A separados, ação e reação não subtrai. Então, alguns casos ali, ó, mais alguns exemplos, sujeito correndo no barco. O barco é um bom exemplo porque o atrito ele é menor, então quando ele faz a força no barco, ele põe o pé no chão e faz uma força para trás. Aí ele é empurrado para frente e o barco é empurrado para trás. É ação e reação. O ato de andar é ação e reação, tá? O nosso pé empurra o chão para trás e o chão empurra a gente para frente. Mais um exemplo, essa imagem, ó, tá? Não é no sujeito que eu estou preocupado, é no foguete, no lança-foguetes. Ele faz uma força no projétil, né, para frente e ele recebe a mesma força para trás. Se você não segurar, vai acontecer esse recuo. Então, ação e reação. Vamos falar assim, a arma aplicou uma força no projétil, o projétil aplicou a mesma força na arma. E aí, vamos entender uma coisa. Eu falei antes que quanto maior a massa, menor a aceleração. O ideal, então, é construir uma arma, e antigamente era assim, né? Os canhões eram muito assim. Você constrói ele muito mais pesado, vou usar o termo certo, com muito mais massa do que o projétil, do que a bala, vamos falar. Uma coisa mais simples. Por quê? A força é a mesma, lá, o canhão ali embaixo e a bola de canhão, né? As forças são iguais. Como a massa do canhão é muito maior, ele acelera menos para trás. Então você faz a arma, geralmente com a massa muito maior do que o projétil, para o recuo ter uma aceleração menor. Não é que não vai ter o recuo, não vai ter esse coice que o pessoal chama, a arma ir para trás, só que vai ter uma menor aceleração.
No final do ano a gente estuda isso com valores, tá? A gente calcula a velocidade do canhão, a velocidade do projétil, mas aí é mais para frente. Por enquanto é só entender essa ideia. E olha lá, só para apelar para a fórmula, como eu falei, a massa do canhão é maior, então ele vai ter uma aceleração menor. Mais uns exemplos. Primeiro caso, o sujeito empurra o objeto que está sobre uma plataforma com rodinhas. Ele empurra, estou falando desse caso aqui, tá? O primeiro aqui, deixa eu pegar nosso pincel. Estou falando desse aqui, ó. Ele faz a força no bloco, o bloco faz a força nele, as forças são idênticas. Só que como a cada força, ação e reação é aplicada em corpo diferente, cada um vai ter uma resposta diferente. Como esse tem rodinha, se anda. Como ele está com o pé no chão, o atrito não deixa ele andar. Então as forças são iguais, mas as respostas diferentes. No segundo caso, o mesmo sujeito faz uma força na parede. Não é suficiente para a parede andar, mas ele está sobre patins. Então, essa força agora é capaz de empurrar ele para trás. Então as respostas são diferentes, apesar da ação e reação serem iguais. Mais uma imagem para entender o que está acontecendo. Aqui o que eu quero observar não é o rosto do azarado, eu estou falando mais da bola. A bola vem com uma velocidade alta, quando encosta um obstáculo, ela faz força nesse obstáculo, né? O rosto do infeliz. E aí o que acontece? Ela recebe essa força também. Pode ver que ela também deforma. Lembra que eu falei que força provoca deformações também? Então ela desacelera, já é um efeito da força, e deforma. Ela sofre a mesma força que fez no rosto. Então a gente não precisa ter pena do rapaz, porque a bola também sofreu essa força. Então vamos ter pena dos dois. Esse é um exemplo interessante. Eu costumo botar coisa parecida em prova, tá? Que ação e reação, gente, só para ficar claro, tem muito exercício teórico. A gente não faz muita conta aqui não. Por isso que estou trazendo muito exemplo. Imagina uma pessoa descendo uma areia movediça. Os desenhos mais antigos tinham muito. Não sei se os atuais estão tendo, os que eu tenho visto não tem. Mas que aquela superfície, aquela região onde teu corpo afunda. Devagar, porque a densidade da superfície é alta, mas você afunda. Então tem uma consistência parecida com a areia, por isso a areia é movediça. E aí o seguinte, uma pergunta boba que eu faço. Se essa mulher, por exemplo, está desesperada, se ela puxar o cabelo dela para cima, ela vai subir? É mais ou menos que eu perguntar o seguinte, imagine que você tem... Imagina uma pessoa que tem 60 quilos. Essa pessoa malha, é forte, consegue levantar 120 quilos, o dobro da massa dela. E aí ela faz o seguinte, ela põe a mão sob as axilas, se segurando. Ao invés de pegar, imagina ela segurando uma criança, ela põe a mão debaixo dos braços e levanta a criança. Ela vai fazer isso com ela mesma. Ela consegue se levantar? O que eu disse? Ela tem força para levantar uma massa de 120 kg. Ela tem só 60 kg. Ela não consegue se levantar. É um caso parecido com isso. A mulher não consegue puxar o cabelo dela e ela ir para cima. Por que isso? Porque a força que ela faz no cabelo para cima, que ia acelerar todo o corpo, ela recebe a mesma força para baixo. Ação e reação. Eu falei antes que ação e reação são em corpos diferentes, mas nesse caso, os corpos diferentes são o quê? O braço dela e o cabelo dela. Então é ela, o sistema é único. Então nesse caso, a força para cima e a força para baixo vão dar resultante zero, já que tem valores iguais. Tá? A gente escreve reação assim, gente, no desenho. Eu ponho o mesmo nome da força, só que eu ponho o sinal ao contrário para indicar que o sentido é contrário. Tá? Então é F1, aqui é F1 também, só que é negativo. F2 menos F2. Nesse caso, como a ação e reação, nesse caso, estão aplicadas à mesma pessoa, eu vou falar que a resultante é zero, por isso ela não acelera. Ou permanece em equilíbrio. Esse aqui é aquele resumo que eu falei do início da sequência das leis de Newton. Né? Primeiro, se não tem força, ou se elas se anulam, nada muda. Permanece parado ou andando em linha reta com velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Tendo força resultante, né, diferente de zero, surge aceleração no corpo. E a terceira, quem faz a força naquele corpo recebe a mesma força de volta. E aí vamos começar a ver como trabalhar com essas leis de Newton.
Primeiro, você tem que sempre se perguntar qual objeto de estudo. É um ponto material? No início tudo vai ser ponto material, tá? O tamanho do corpo não vai interessar por enquanto. E por que qual objeto de estudo? Às vezes você tem dois corpos, A e B. E eu estou estudando um deles. Então eu vou desenhar as forças, vou analisar as forças no corpo que eu estou estudando, não no outro. Não importa o outro. Não que não exista força no outro, mas não importa. Geralmente a gente desenha esse corpo como um ponto, né? Como eu falei, vou fazer o diagrama de força na aula, na metade anterior eu avisei. Reconheço quais são as forças, a gente vai estudar ainda nas próximas aulas, nas próximas semanas. As forças que tem nesse ano e como eu reconheço elas, como eu desenho elas. Então, olha lá, aí eu reconhecendo, eu vou desenhar essas forças. Olha lá, imagina o sujeito empurrando aquele cofre. O objeto de estudo é o cofre, não é o sujeito. Tá? Então, as forças aplicadas, ó, o chão faz uma para cima, força da gravidade, ele empurra o cofre para a direita. E o atrito do chão, o chão tenta segurar o cofre para a esquerda. Eu desenho isso num ponto, eu diagramo de forças, calculo a força resultante e analiso. Ah, deu zero a resultante. Ele permanece parado ou se ele estava andando, anda em linha reta com velocidade constante. Se não der zero, aí F igual a ma, eu calculo a aceleração. E aí ele pode perguntar outras coisas depois, né? Qual a velocidade depois de 10 segundos e por aí vai. No início nem tanto, mas pode aparecer. Então essa sequência, gente. Ó, repare que desenhar faz parte da resolução. Então, primeiro, localizar o objeto de estudo e ver se é ponto material. Geralmente vai ser. Desenho aquele ponto. Reconheço as forças. Quais forças aplicam naquele corpo? Me pergunto. Desenho elas. Desenho os vetores, né? Calculo a soma das forças. Se tem força resultante, ele acelera. Se não tem, permanece parado ou em MRU. É fácil, tá? Imagina que na letra B da questão eu peço agora para analisar o outro objeto de estudo, no caso aqui o sujeito que empurra o cofre. O que eu faço? Separo ele, desenho as forças, olha lá, força da gravidade, o chão faz força nele para cima, por isso que ele não afunda. Ele empurra o pé para trás, então o chão empurra ele para frente, como falei, né, o atrito faz a gente andar. E como ele empurra o cofre para frente, a ação, o cofre empurra ele para trás, reação. A reação está nele, né? Então ação e reação. Aí mesmo caminho, desenhei as forças, me pergunto qual a força resultante. Se tiver força resultante, calculo a aceleração. Se der zero, ele permanece parado ou em MRU. Vamos fazer agora um exemplo, tá? Só para aplicar um pouquinho que a gente viu. Olha lá, duas forças perpendiculares de 6 e 8 N são aplicadas a um corpo de massa 20 kg. Determine o módulo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer outras forças atuando sobre ele. Então, a gente vai desenhar muito bloquinho, tá, gente? Muito quadradinho, retângulo. Desenho as forças. Ele não fala para que lado, então vou desenhar duas forças perpendiculares. Vou chamar de F1, 90 graus com a outra, F2. Beleza. Tirei o corpo, deixei o ponto material ali, né? Só para ter o diagrama de forças representado. Vou fazer a soma de vetores, ó. Posso fazer a regra do paralelogramo, onde eu desenho o vetor F2 lá em cima, o F1 na direita e traço a diagonal. Aquela é a força resultante. Como calculo o valor dela mesmo? Não posso somar 6 mais 8 simplesmente não. Eu vou olhar para o desenho e do desenho eu vou ver que tem um triângulo ali e chego nessa relação aqui, ó. A hipotenusa é o FR, força resultante, a altura é F1, a base é F2. Então, o teorema de Pitágoras fica dessa forma. Bom, F1 vale 6, então 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 36 mais 64 é 100. Para tirar o quadrado ali da força resultante, você aplica a raiz quadrada, então a força resultante é 10. A pergunta dele, vamos lembrar, um módulo, ele quer só o valor, precisa desenhar não, da aceleração. F igual a ma, segunda lei de Newton. Então as duas forças juntos vai ter o valor de 10, a massa do corpo 20 kg, a aceleração A
10 sobre 20, 0,5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Força em newtons, massa em quilogramas, aceleração, então, no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Se quiser desenhar, eu desenho a seta vermelha ali sobre a seta da força, essa seria a aceleração, ó, apontando para o mesmo lado. Ele não pede não, tá? Esse é o vetor aceleração. E, como isso aqui é a segunda parte da aula 10A, nós já temos exercício de frequência para essa semana, é o 15F, né? Está na parte anterior. Então, nesse caso, essa aula aqui não teremos exercício. E com isso eu me despeço de vocês, gente. Até a próxima aula, até o plantão. E dê uma atenção legal a esse assunto, tá? Ele vai ser bem tranquilo no início, ele chega a ser gostoso de estudar. E ele é muito importante para o resto da física. Então, levem bem a sério. Qualquer coisa, estamos aqui. Boa semana a todos.